Sejam todos bem-vindos a mais uma edição Criando Conexões. Eu sou Selma Coço e hoje eu estou com a minha querida e amada guru, Marta Uesch. Oi, Selminha, como é que você tá? Gratidão. Gratidão a minha por você topar mais uma vez estar aqui hoje falando da mesma coisa, mas com outro olhar. A gente estava falando sobre isso, inclusive, e agora caiu uma ficha em mim, mas tudo bem. Fichas são boas, né? Só que não é da época deles. É verdade. Quando eu falei a ficha, eu falei, já é, entreguei. Martinha, primeiro eu queria saber de você, quem é a Marta? Pergunta difícil. Principalmente depois de algumas experiências esse ano, tá cada vez mais difícil. Porque é engraçado, assim, né? Diz ser que quando você tem os seus 40 anos, você já sabe tudo que você quer da vida e tudo que você vai fazer. E quando você chega, você fala assim, não tenho certeza. Ou no caso, né, dependendo das experiências que você vai passando, vai abrindo perspectivas que você fala, isso é legal, né? Ou eu não tinha visto por esse olhar, né? Por esse ângulo. Então, nesse momento eu estou terapeuta. Agora o que vai ser depois eu não sei. Eu sou terapeuta holística, trabalho com florais, né, essências, e já florais diferentes, né? Porque quando eu falo que é florais de dragão, todo mundo fica assim, Marta, você põe o dragão na tigela? É mais ou menos isso. E a gente trabalha então com as essências de florais de dragão, com as essências de cristais, e vai trabalhando, né, na questão da saúde das pessoas, na melhoria do campo energético. Então já é um pouco diferente do que as pessoas imaginam, né? Só que esse ano realmente tem dado uma grande abertura que está trazendo muitos aspectos que você vai entendendo outras percepções de você mesmo. Então você fala assim, interessante isso, né? E aí você vai trazendo essas consciências, essas percepções e integrando em você. Falando, olha, isso que ser assim é legal. E aí você integra, né? Então, por isso que eu falo, eu sou a Lily Wong, né? Que é uma das minhas professoras e guruas também. Ela fala que ela é uma visionária cósmica. Eu já estou chegando quase nessa conclusão, ainda não 100%, mas por aí. Sim. Depois você vai explicando melhor cada passo aí, hein? Sim. Isso é importantíssimo pra gente. E olha lá, o que é cura energética e como ela pode ser aplicada para promover bem-estar e equilíbrio emocional? Ok. Então, cura energética, ela passa do pressuposto que somos energia ligada à nossa alma e consciência. Então, é um nível mais sutil do que já transcende matéria, né? Porque enquanto você vê na medicina natural ou na medicina atual, você enxerga as pessoas como sistemas, né? Então, sistema circulatório, sistema esquelético, e nós vemos as pessoas como sistemas energéticos e de consciência. Então, a partir do momento que você é uma alma e uma consciência, você pode ser trabalhado dependendo daquilo que você veio ser como consciência e manifestar como consciência. E aí você manifesta o seu corpo, manifesta a sua vida, manifesta, né, seus objetivos. Então, você vai tomando percepção de quem é você, né? Aquele velho ditado da conheça-te, né, e saberás quem és. Então, tem essa parte de você realmente entender nesse nível do que é ser consciência, né? Quando a meditação transcende, você vai até o seu nível só de consciência mesmo. Então, a cura energética, ela parte da consciência para ir trazendo para os outros corpos, né? Para os nossos corpos emocionais, mentais e chegando no físico. E normalmente a medicina tradicional é o contrário, né? Eu tento passar do meu corpo físico para atuar no meu corpo
mental e no meu corpo emocional. Sim. Então a gente faz o movimento ao contrário. Né? A ciência atual faz o movimento pelo físico, a gente faz pelo movimento da consciência. Sim, sempre trazendo, né, o corpo como manifestação de tudo. Isso, como manifestação de tudo. Então o nosso corpo é uma manifestação do que é a consciência que rege, né, a nossa alma e constrói todo esse organismo. Então, se existe algo desequilibrado, talvez na sua consciência pode ser que algo esteja desequilibrado, e aí você trabalha na consciência para que se manifeste no corpo físico. Sim, e agora uma dúvida pessoal. Desculpa a ignorância, mas vamos lá. A gente sabe, né? Eu sei que aqui o ponto da individualidade é uma palma para cima e vem até aqui. Então seria o ponto da consciência aqui, ou o ponto da consciência é mais para cima? Aqui é o ponto da estrela da alma. Vocês chamam de estrela da alma. Isso, a estrela da alma, que é realmente o ponto que está ali todos os nossos registros de alma. Né? Então não é só o registro físico, mas é o registro de alma. Existe mais para cima, mas aí você já entra em unidade. Então já você transcende só ser uma alma para ser o todo. Aí já é um outro nível que a gente ainda não conhece. Sim. Então por isso que realmente na individualidade a gente começa contando pela estrela da alma, porque a alma começa a individualizar e aí ter a sua própria manifestação e não ser uma manifestação coletiva. Dá pra entender? Sim, claro. E olha lá, então você trabalha com a cura energética, né? A gente sabe, e difere de algumas outras terapias integrativas. Você acha que sim ou não? Já que você, além do Floral dos Dragões, que gente, fantástico, eu uso e vejo bem e é muito rápido. Você faz mais o que, Conta? Faz segredinho pra gente. Putz, então, por isso que eu falo que é duro você ser curioso, né? Eu sou muito curiosa. E eu ainda fiquei perguntando. Mas assim, como tem coisas que eu gosto de fazer, primeiro porque eu gosto de fazer, e depois acaba virando uma coisa que, né, multiplica para as outras pessoas. Então assim, no começo eu trabalho com astrologia sistêmica e de vidas passadas, né? Então, entendendo que você tem uma história pregressa para chegar até aqui. Dificilmente você é uma alma limpinha que não teve nada e chegou aqui, né, perdido no tempo. Então, no mapa astrológico você já consegue mapear o que tem de histórias, né, tanto de vidas passadas quanto da história da família que você escolheu. E isso também mostra muito do que você cria como destinos e como caminhos e objetivos e coisas que você vai precisar passar. Então, eu acho o mapa super legal porque você fala assim, putz, tava aqui. Então, pra mim, eu acho isso fantástico, né? Pelo menos para você trabalhar a sua consciência, porque não quer dizer que determina, mas quer dizer que você precisa tomar consciência. E aí Jung sempre fala, enquanto a coisa está inconsciente, é destino. Quando você toma consciência, você pode transformar. Então, eu gosto de olhar o mapa astrológico nesse caminho, de a partir do momento que você toma consciência de algo, você pode transformar, né? E, então, essa é a parte da astrologia sistêmica e eu chamo de astrologia estelar, né? Porque traz toda a parte das vidas passadas, a parte do sistema de família. E aí depois as mandalas de dragão, né? Que hoje elas estão na 8ª mandala. Então ela trabalha desde da energia própria do dragão até transmutação, cura da alma, cura do corpo, dos corpos energéticos, que é a mesa verde, até a mesa burgundi, que é de família. Então tem todas essas mandalas de apoio que os dragões trabalham para que a gente possa ajudar a pessoa, né, no processo dela. Tem também o Feng Shui, que se você for olhar, o Feng Shui veio um pouco antes do trabalho dos dragões para mim. E é muito engraçado que foram sincronicidades, né? Porque eu uso o Feng Shui do chapéu preto e a mandala que os dragões usam bate muito, reflete muito o Bagua, né? Do Feng Shui dos dragões. Então eu falei assim, uau,
né? Quer dizer que isso realmente é consciência, né? E aí eu fui entender, a casa também é uma consciência, é a projeção de consciência da pessoa, de como ela tá, como ela se põe ali no espaço, né? Então, Feng Shui para mim é muito legal porque eu também trabalho a consciência da casa e não necessariamente se é mais bonito, se é mais feio, isso aqui, né? Então, é interessante porque quando a pessoa começa a tomar consciência de onde ela tá, por que ela tá naquele lugar, por que ela escolheu aquele lugar, ela fala assim, nossa, por que eu tô aqui? Às vezes tem casos da pessoa chegar e falar assim, acho que eu vou mudar. E realmente ela muda. Ou tem casos que a pessoa dá um salto e a casa se transforma. Então, e é a consciência. Então, por isso que eu falo que hoje eu já estou trabalhando num nível que tudo que liga, né, das terapias que eu trabalho, é essa parte de você ter a consciência de como as tuas forças internas trabalham em você para que você materialize as coisas externas. Então, você materializa seu corpo, você materializa a sua casa, você materializa um trabalho. Então, existe um fluxo, né? Ele não é uma coisa assim. E aí, por último, os portais estelares, por isso que aí depois eu falei assim, agora eu já, né, visionário cósmico, exatamente por conta do trabalho dos portais estelares, que é o Stargate, do Pragate e da Jules. E o traje cósmico TTA também, que é outra coisa que veio faz uns 2 anos que eu tenho trabalhado com ele também. E isso tem feito muitas mudanças internas, então de autopercepção, de mudança, né, por exemplo, de crenças que às vezes você aprende e aí você pensa que talvez você esteja construindo o seu corpo através da crença e não de uma realidade. E o traje ele ajuda você a entender se isso é uma crença ou se isso realmente é biológico. E é muito legal. Então, tenho feito algumas mudanças e vendo realmente algumas mudanças acontecendo mesmo de fato com tudo isso. Então, são várias técnicas que quando você fala para as pessoas, elas ficam assim, não entendi. Então, por isso que o desafio para mim é fazer com que a pessoa sinta, porque às vezes só sentindo e passando pelo processo, e às vezes para a nossa racionalidade é muito difícil. Eu tive muita dificuldade mesmo de sair do meu campo racional e aceitar que às vezes não é exatamente aquilo que o meu racional gostaria que fosse, ou que aprendeu como era. E aí você vai entrando em um campo que eles chamam de infinitas possibilidades. Então, essas ferramentas de infinitas possibilidades estão chegando agora, depois de 2020, 2022, exatamente porque a gente está num ponto de grande transformação mesmo, assim. Por isso que você pergunta, nossa, por que está tudo isso, né, tudo isso acontecendo? Porque a gente está num momento de grande transformação. E agora, realmente, é corporificar a transformação. Então você entendeu, né, o desafio maior de todo esse processo. Então eu acho que a gente está indo muito além do que só, por exemplo, vou tratar uma gastrite, olha, toma água azul para melhorar seu sono. A gente está indo para um outro patamar de percepção de que, como ser humanos, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Sim. E é muito interessante, né? Porque tanto o seu trabalho quanto o meu trabalho é difícil falar. Muito. O que faz? Você tem que sentir. Né? Acho que é por isso que é tão complicado, né? Então, eu mesmo, quando indico a Marta, é muito interessante. Eu falo, olha, vai lá. Eu falei, mas o que ela faz? Não, vai lá. Vai lá que ela faz um monte de coisa. Eu explico o en passant, mas é muito mais profundo do que a gente fala, né? E a Sim. mesma coisa na parte corporal, porque a gente, né, eu vou pelo corpo e trazendo todas essas camadas, né? A gente faz um caminho contrário. Isso que eu falei, a gente faz o caminho contrário. Você vai pelo corpo para chegar até lá, eu vou da consciência para chegar até o corpo, mas esses dois movimentos são importantes, né? Sim. E a gente entender, né? Eu acho que a gente trabalha muito bem, é bem legal isso, porque entender o que a pessoa que está procurando a gente está precisando de mais ênfase, porque de repente é no corpo que tem que entrar, às vezes não, às vezes é
na consciência que tem que entrar de uma outra forma, né? Para a gente chegar no corpo e ter uma mudança corporal. Ou ao contrário, Sim. Né? Sim. E essa é a grande sacada. Mas aqui hoje a gente está falando também para as pessoas de empresas. Então a gente também vai ter que trabalhar um outro vocabulário, porque né, a gente se entende num momento que é difícil a gente trazer isso para eles, mas eu acho que é um caminho, porque a empresa está adoecendo, né? Sim, as pessoas estão adoecidas, as empresas adoecem, né? Não tem como. Justamente. É uma consciência, né? Então, a própria somatória de todo o processo que acontece ali também está exigindo uma nova forma de enxergar tudo isso. Então, todo esse processo que eu vejo de modificação, realmente para nascer algo novo, para nascer algo que possa respeitar as pessoas como seres humanos, mas ao mesmo tempo você ter um espaço para expressar muita coisa que, quando você é colocado no lugar correto, você tem um processo de expansão muito grande. Sim. Né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas elas se colocaram nos lugares que elas não deveriam estar e aí, né, se sente limitado, se sente... E quando ela entende o lugar que ela deveria estar, pode ser que ela evolua, né? Então, eu acho que nesse ponto o olhar das empresas saindo um pouco só daquela questão de objetivo, de meta, de vendas, e entender que você está fazendo muito mais do que isso, né? Um pouco do que eu vejo mudando nas empresas, por exemplo, na época quando eles começaram a transformar as empresas em pessoas. Então, quem seria a personagem da sua empresa? Quais são as emoções? Como ela fala? Então, essa vontade de personificar as empresas já é uma forma que as empresas estão entendendo que não dá mais para conversar com as outras pessoas se você não chega nesse ponto de consciência. Na empresa não dá para conseguir chegar e falar assim para você: olha, eu sei o que é melhor, sei o que é melhor mais que você, então tô aqui. Né? Então, se você não tem uma conversa, se você não tem uma história, né, que o pessoal fala de storytelling, então, tipo, se você não tem uma história dessa empresa, se você não tem, que faz com que as pessoas sintam conexão, né, por isso que a questão da conexão, não conecta, né, e aí fica preso numa coisa de passado que não funciona. Então, pode ver, as empresas que continuam trabalhando naquele modelo antigo, que não tenta compreender com quem que ele está falando, não tenta compreender quem é a pessoa do outro lado, né? Que tipo de informação, de consciência que você está passando, porque a empresa passa uma consciência, a empresa passa uma informação, e que tipo e de que qualidade é essa? Então, logo mais as empresas vão ter que se responsabilizar pelas informações que passam. Né? Então, é nisso que a gente está falando desse crescimento, e aí por isso que muitas empresas têm buscado, né, a questão de trazer a pegada verde, trazer uma questão mais ecológica, mais de responsabilidade social, porque elas precisam comunicar que elas enxergam as pessoas. Né? Então, é o que eu falei, tem acontecido esse movimento exatamente porque precisa desse trabalho de consciência para que as pessoas possam criar espaços mais saudáveis. Porque a empresa é um espaço, só que é um espaço adoecido. Então, como criar um espaço mais saudável? Né? Esse é um desafio. Sim, é mudar mesmo toda a missão, os valores dessa empresa, né? Sim, porque no passado, né, por exemplo, você pega o Google, então eu vou colocar vários joguinhos lá, põe uma sala, e isso já é o bem-estar para a empresa, não é? Né? Então, o que seria o bem-estar entre o lucro da empresa versus você ter funcionários verdadeiramente felizes e verdadeiramente engajados no trabalho. Sim. Né? No passado, lá em 2000, na época ainda, o pessoal achava que eu vou colocar ali um engradado de cerveja, deixa todo mundo trabalhando até meia-noite.
né? Mas a gente percebeu, o pessoal já percebeu que também não é por aí. Então eu vejo que é um novo paradigma que vai acontecer dessa construção de mudanças mesmo. Muito bom, né? Quais são os mitos ou mal-entendidos comuns sobre a cura energética que você gostaria de esclarecer? Bom, a primeira, a cura energética não traz seu namorado. Boa! Essa é boa. Então, assim, se você terminou um relacionamento, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, né? Mas a cura energética não vai trazer seu namorado de volta. Eu sinto muito, né? Porque criou-se um mito, né? Às vezes nessa questão até de histórias, né? Que se conta ali nas nossas ancestrais ou até nos nossos avós ali. Porque fez um negocinho ali, né? Então, gente, isso não existe, né? Então, assim, se responsabilizar pelas próprias emoções, né? O ser humano do século XXI, a primeira coisa é ser autorresponsável, né? Então, primeiro mito, né? Não existe trazer namorado de volta. No máximo que a gente pode fazer é chamar um Uber e levar pra casa. Se ele vai querer Você não traz em 5 dias. Não tem jeito. Mais alguma coisa, além de não trazer o namorado de volta, porque aí deixou todo mundo triste. Não, mas enfim. Mas a gente pode trabalhar autoestima, a gente pode trabalhar um novo namorado, né? Ou, né, se amar profundamente. Né? Então, tem outras coisas, mas realmente essa parte dessas crenças, né, do passado que existia é uma coisa que a gente já tem que superar para entender que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas emoções, né? Isso é o primeiro. A outra, eu acho que é não tentar misturar as coisas, né? Então, às vezes, por exemplo, se você quebrou seu joelho, você precisa de um ortopedista, né? Ou se você tem problema no seu olho, vai para o oculista. A cura energética não vai substituir essas coisas, né? E às vezes tem muita gente que começa ali, não vou tomar vacina. Olha, cada pessoa está estuda a vida inteira para chegar naquele processo. Então, é respeitar os saberes, né? E graças a Deus tem muitos saberes, tem as discussões, né? Então, assim, eu acho que o importante é respeitar o saber no nível de cada um e é importante você tomar as decisões de uma forma equilibrada, né? Então, se você tem problema cardíaco, vai para o cardiologista, né? A cura energética, ela não vai estar trabalhando nesses níveis. Pode ser que ajude, mas o objetivo não é esse. Então, se você está sentindo ali um incômodo, alguma coisa, procura um médico, né? A gente não tem problemas em relação a isso, até ao contrário, né? Você fala assim, olha, você acha que precisa de um hepatologista. Então, não há substituições, né? E não deve-se fazer substituições. E a gente não machuca ninguém, não deseja mal para ninguém. Né? Na verdade, é o contrário. O desafio para quem trabalha com energia é realmente conseguir construir através da energia. Então, por exemplo, grupos de meditação que meditam em um lugar para melhorar o campo energético daquele local. Exatamente porque é trabalhar para que a vibração do mundo se transforme em algo melhor, digamos assim. Então, tem um estudo, não é comprovado, não teve outros estudos para a gente poder, né, chegar nessa conclusão, mas o grupo do Cryon de meditadores, por exemplo, eles meditaram por 3 dias ali, e naqueles 3 dias não tiveram casos de polícia, por exemplo, na cidade. Diminuiu a parte de chamada de criminalidade e tal. Então, pode-se dizer que, de alguma forma, aquele campo energético formado tem interferido ali naquela região. Então, é o que as pessoas que trabalham com consciência vêm trabalhar. Então, eu
trabalho com a minha consciência, com a consciência maior, para que, de alguma forma, isso influencie no todo, né? Mas é um trabalhinho devagarzinho e sempre, e a gente nunca sabe o resultado. Isso para a ciência é terrível. Não tem protocolo, né? Não tem protocolo, então por isso que é tão difícil colocar ali, porque você, né, para a ciência você tem que fazer sempre a mesma coisa para chegar sempre naquele resultado. E para as curas energéticas é difícil você falar que você vai fazer sempre aquela mesma coisa e deixar claro que vai ter aquele resultado. Então por isso que às vezes tem muita dificuldade em ser comprovado cientificamente, porque os protocolos científicos, eles necessitam que tudo que você faça tem que fazer sempre tudo igual, sempre para sempre ter certeza que vai chegar naquele resultado. Uhum. E aí é difícil, porque energeticamente falando você tem muitos fatores, né? Tem a energia da pessoa, tem o dia, né? Tem se sou eu fazendo, se é você fazendo, a energia da pessoa. Então, como são muitos fatores, dificilmente a gente fala que um protocolo vai funcionar para todos. E é o que normalmente a ciência espera, né? Que um protocolo funcione para todas as pessoas. Então, por isso que é o mais difícil nesse sentido. Mas todos os trabalhos científicos começaram com os trabalhos espirituais. Uhum. Né? Então, a astrologia é anterior à astronomia. Né? Os alquimistas são anteriores aos médicos. Né? Só que em algum momento cindiu-se essa parte entre o saber físico e o saber da consciência, da espiritualidade, né? da alma em si. E eu vejo que talvez em algum momento isso ainda possa tomar um novo caminho, mas eu ainda acho que vai ter um trabalho bem longo ainda a ser feito. Eu acredito que sim, porque foi no século XIX isso, né? Então é muito recente, né? Essa separação toda. Mas é importante isso, né? E porque também no meu caso não tem como ter protocolo, porque tem um histórico, tem a sua energia, da mesma forma, por mais que seja um corpo a ser tocado, né, um corpo a ser movimentado, né, com as ferramentas, a gente não sabe a resposta, cada um tem uma resposta. Sim. Né? Então, tem gente que tem situações que quando eu uso a colher de pau, por exemplo, tem gente que fica uhul, tô na good vibe, tô super energizado, e o outro fala, nossa, eu tô super relaxado. E isso pode acontecer. Então, como protocolar tudo isso? Daí você fala, então, para relaxar, usa colher de pau, mas aí o outro se sente energizado. Só... Então fica bem complicado, né? Traz Sim. a consciência e tudo mais. Então acho que é isso que é legal, né? A gente trazendo tudo isso. Mas vamos indo. De que forma a cura energética pode ser ferramenta para promover a harmonia nas relações entre os colegas de trabalho? Harmonia nas relações. Isso ajuda a cura energética? Olha, eu acho que assim, em alguns casos, ajuste de Feng Shui pode ajudar no ambiente. Então, você criar um ambiente onde tenha uma iluminação adequada, onde tenha um espaço adequado, tenha os posicionamentos de mesa mais adequados, isso ajuda muito. Mas entre relações, muitas vezes o trabalho ele acaba em alguns momentos sendo a sua segunda família, né? Às vezes até a primeira. Então adivinha, em alguns lugares seu trabalho é kármico. Então as pessoas que você encontra no seu trabalho podem ser pessoas que em algum momento você precisa ter algum tipo de ajuste com ela. E aí de novo aquela questão de se responsabilizar pelos processos. Então, muitas vezes, por isso que quando você conversa com algumas pessoas, aquilo é intenso, aquilo tira a pessoa do eixo, você vê que ela se esgota, né? Porque chega quase no limite, exatamente porque todo o processo kármico é assim. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai para uma empresa que é alemã, e começa a encontrar vários alemães e tal, e ela tem um karma ligado à Alemanha. Então,
vai passar por algumas situações de desafio. Então, ajuda, né, toda essa parte de ambientação, mas é entender que muitas vezes o desafio é você conseguir passar por esses relacionamentos, sem levar para o pessoal, você só está trabalhando. Né? E 2, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito na época de trabalhar em empresa é que você tem que ter seu próprio projeto. Porque quando você tem seu próprio projeto, não importa o que as outras pessoas façam, ou falem, ou você faz aquilo que você precisa fazer, né? o que tem que ser feito. E se a pessoa quiser se relacionar bem com você, legal. Se ela também não quiser, é uma decisão dela, a gente também respeita. Mas a gente sai desse lugar de que existe uma perseguição, né? E, bom, faça o seu melhor, né? Então isso ajuda muito você a não carregar coisas que não são suas, principalmente no trabalho, né? Então ajuda a melhorar o ambiente, porque você cria o seu próprio objetivo. Então às vezes a pessoa fala assim, bom, nesse trabalho eu vou ficar 5 anos para juntar dinheiro, porque meu objetivo é fazer isso. Então, ela, se fulano, beltrano, tem alguma dificuldade, ok, né? Mas meu objetivo está lá. Então, você não desmorona todo o seu sistema emocional porque fulano, beltrano não vão bem com você, ou porque teve... Né? Acho que, na verdade, o principal problema são os casos de abuso, né? Mas, no geral, é aquela história de não colocar expectativas maiores do que podem ser de fato, né? E aí o que você usa ali, você fala, bom, estou aprendendo até aqui, isso aqui para mim é legal, a partir daqui não é. E aí você vai fazendo o seu trabalho, porque eu vejo muitas vezes, principalmente quem tem aquele caráter mais trabalhador, né, fortão, que leva a empresa nas costas, fala, mas eu trabalhei tanto pela empresa. Aí a empresa fala assim, mas eu não pedi pra você trabalhar tanto assim pra mim. Né? Então, quer dizer que, na verdade, você precisa fazer o seu próprio objetivo também. Porque é onde as pessoas ficam magoadas, né, no processo, exatamente porque elas têm essa expectativa de empresa pai e mãe. Empresa pai e mãe não existe. Né? Então, a empresa tem os objetivos dela, você tem os seus. No que dá certo, no que não dá, né? Paciência. Mas é o desafio de realmente não levar para o coração, não levar para o pessoal. Quanto menos você levar para o seu coração qualquer tipo de situação, você tem uma relação muito mais fácil. E lembre que às vezes algumas relações são kármicas, né? Então vai te demandar mais energia emocional, vai te demandar mais... tensão, né? Aquela pessoa vai bloquear, vai entrar em conflito e faz parte, né? Uma vez o Freud fala que se todo mundo é obediente em algum lugar, alguém está manipulando. Então choques, algumas questões, algum ponto de vista diferente, isso é normal. E a gente também tem que aprender a lidar com os pontos de vista diferentes, né? Porque acho que nas gerações anteriores que tinham 5 ou 6 filhos, eles tinham que aprender a se dar melhor assim. Agora, como normalmente é uma geração de filhos únicos, né? Lidar com um ponto de vista diferente é mais difícil. Eu vejo que às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de absorver o ponto de vista diferente. Mas é o caminho, né? Então... As empresas vão ter que aprender a acolher isso para poder fazer de uma forma que tenha equilíbrio, né, nas relações, mas digamos que todos os desafios eles acontecem. Então tentar fazer o seu melhor para que todo esse processo tenha a compreensão da consciência. Então assim, o que eu estou aprendendo com isso? Ou o que essa pessoa está me trazendo? Qual o aprendizado? Por que isso me machuca? Então, eu vejo que é muito nesse sentido, sabe? Sim, e é muito interessante porque você vê vários casos que as pessoas, ou em algumas empresas, são mandadas embora e a culpa é do outro. Sim. E aí, nesse caso, como perceber? Demora, né? Demora. Mas...
como diz, né, nessa parte de energia, a primeira parte desafiadora é você entender que a responsabilidade é sua. E aí quando a gente aprende a responsabilidade, não dá para desaprender. Então, responsabilidade em que sentido? Se você se colocou lá, de alguma forma você está aprendendo. E aí de entender que nem sempre o aprendizado vai ser tão simples, tão fácil. Alguns aprendizados são fluidos, alguns aprendizados são desafiadores, alguns aprendizados são de choque. E a gente vai ter que aprender a passar por isso. Mesmo nessa mudança toda que está acontecendo, esse tipo de crescimento não muda. Né? Muda como a gente lida com isso. E teoricamente, né, diz que lá para o futuro o desafio é soltar o drama. Uhum. Quando falaram isso, eu falei assim, vai ser um desafio, mas o desafio maior de soltar o drama. Então tá, ok, passou, difícil, vamos lá, o que eu tenho para dar, o que eu tenho para aprender, quais são os meus recursos, né? Porque você toma as rédeas para você de volta, porque se a culpa é do outro, eu não tenho força para resolver a situação. Uhum. E aí é o problema, porque o problema continua sendo seu. Aí você pensa, mas se o outro mudar, meu problema resolve. E tipo, não. Então, quando a gente trabalha essa parte de consciência, energia, né, tanto que no Ho'oponopono ele fala 100% de responsabilidade da sua vida. Uhum. E aí quando a Morná Simeone fala isso, eu falo assim, Morná, que desafio. Mas é isso, então assim, a gente tá trabalhando para ser 100% responsável pela nossa vida, né? E 100% responsável pela nossa vida é um desafio, mas é um caminho que está sendo dado aí para que a gente possa melhorar. Então, eu melhoro na medida do que eu posso trabalhar em relação ao todo e não esperar que o todo se adapte a mim, né? Porque às vezes as pessoas têm essa expectativa de que todo o redor vai se adaptar a mim. Não é bem assim. Então, como que eu posso co-criar ou criar as coisas mediante a situação que eu tô? Então, considerar o que eu vivo para ver onde pode ser transformado, né? Quais as principais técnicas ou abordagem de cura energética que você utiliza em suas práticas? Principalmente no mundo das empresas, né? Como que a gente pode falar para eles o que você faz? Nas empresas, normalmente, a gente começa com a técnica do Feng Shui mesmo. Uhum. Então, a gente faz uma análise geobiológica, porque muitas vezes o local onde a empresa está tem influência. Então, você tem influência tanto de veios d'água de baixo, linhas Ley, linhas Hartmann, linhas Schumann. Então, tem uma série de coisas na Terra que influenciam a nossa energia, de fato. Uhum. Às vezes pode ser que adoeça, então, aquele lugar ou aquela sala, todo mundo adoece. Pode ter certeza que ali tem algum aspecto que não está positivo nesse lugar. Então, a gente faz esse estudo também, né, faz esses ajustes. E também depois, né, junto com as mandalas dos dragões e tal, na consciência da pessoa. Então, uma vez eu estava trabalhando no Feng Shui com uma pessoa e falei assim, mas quem quer essa empresa? É você ou é o seu pai? A pessoa parou assim e falou, ai, que pergunta, Marta. Mas eu falei assim, então, a empresa vai andar conforme você der a direção. E se você está fazendo a direção que não é o que você acredita, você não vai chegar nesse lugar. Mas ele não tinha entendido isso. Ele estava obediente ao que o pai tinha mandado. Então, a hora que trouxe toda essa questão, fez uma revolução até em como ele estava fazendo as coisas, como eles estavam direcionando, modificou uma série de padrões ali de abordagem. E aí ele foi trazendo a empresa mais para o lado de como ele achava, e aí começou a andar de verdade. Então, nas empresas é um pouco o que eu faço com a pessoa, mas a abordagem é pelo Feng Shui e a mandala dos dragões e os florais dos dragões, né? Então,
Tem o floral dos ambientes também trabalham com o dragão ali, e aí vai equilibrando a energia do local. Então, de alguma forma, sempre tem esse movimento, né, de tentar entender o que aquela pessoa projetou para aquele lugar, o que ela imaginou para aquele lugar. Eu lembro, nesse lugar não foi uma empresa, mas era uma casa, e era interessante porque o casal, eles fizeram... O primeiro projeto era um projeto de uma casa que eu falei assim, nossa, mas essa casa não é para você, né? Aí ela falou assim, mas como não, né? Assim, é porque você, não, seu dia a dia não é muito assim. É porque a minha mãe quer esse sofá aqui, porque a minha mãe quer esse armário aqui. Eu falei, tá, mas sua mãe vai morar aqui? Aí ela assim, não. Eu falei, bom, repensa. Então, ela tinha criado uma casa perfeita para a mãe dela, mas talvez não era ela. Uhum. E aí, quando ela começou a pensar o que ela queria, quais eram os objetivos, né? Ela acordar e falar, putz, essa casa é a casa que eu quero viver. Ela fez um outro projeto, e aí era uma outra coisa. Então, aí ela falou, agora tem a sua energia, agora é você. Então, ela conseguiu ali colocar todos os objetivos do que para ela era importante. E ela vive bem agora, né? Por quê? Porque ela construiu uma casa conectada à forma como ela pensa. Né? Então, isso acontece mais ou menos também nas empresas. Então, você vai fazer o espaço conectado à forma como a empresa pensa e os objetivos da empresa. Então, vai rodar nesse sentido. Né? E aí, muitas vezes, nessas limpezas sai muita gente, né? Muita gente que está conectada com o propósito e tal, mas também entra muitas pessoas desse novo objetivo. Então, é muito legal ver esse movimento, porque sempre acontece. Sempre mesmo. Eu sei bem. Não tem jeito. Até no meu espaço, né, foi feito Feng Shui e realmente teve toda essa mudança. É muito interessante isso mesmo. Acontece. Bom, você já... Como encontrar o equilíbrio entre práticas espirituais, né, o que ele pode fazer, e a autorresponsabilidade, né? Elas andam juntas, Precisam estar juntas, né? Sim. Então, assim, você vai pra montanha e esquece que tem filho, não dá, né? Sim. Então, assim, você tem o filho, você tem que cuidar do seu filho, tem que cuidar da sua casa. As práticas espirituais, elas não são para tirar você da realidade. Na verdade, é para te dar mais presença. Então, isso que as pessoas, que às vezes eu acho engraçado, o que muitas vezes as pessoas têm a ideia que para mim é uma fantasia. Então, eu vou escolher um lugar que vai me levar para um lugar X para eu ficar fugindo. E na verdade não, quanto mais prática espiritual você fizer, mais presente você fica. Porque você fala, não, é aqui, eu tenho que ficar aqui agora e vamos lá, né? Missão dada, missão cumprida. Então, e aí é engraçado porque essas pessoas que usam a espiritualidade para criar uma outra realidade paralela, para imaginar outras coisas que não são o que acontece aqui, é mais uma fuga do que a espiritualidade de fato. Porque se você está encarnado, você está num corpo físico, você está numa realidade, existe um trabalho energético e de consciência para ser trabalhada nisso. Então não adianta senão você não precisa do corpo, né? Deixa todo mundo lá na espiritualidade e está tudo certo. Então, na verdade não. O trabalho de consciência é o trabalho de trazer todos os seus fractais de consciência que estão parados e perdidos, né, no tempo e espaço, para que você fique presente aqui e agora. E isso é um desafio, porque qualquer trauma que a gente tem, um fractal nosso fica para lá. Então, o desafio é trazer de volta o fractal, vir cá. E aí, quanto mais consciente a gente está no nosso corpo, mais possibilidade de ascensão a gente tem. Então, a ideia do oposto, né, que eu me desapego da matéria, né, que era o que o pessoal falava, então, olha, doa todos os seus bens
e vai para o deserto meditar, eu acho que talvez isso funcionou em uma outra época. Mas no momento atual, o objetivo é estar presente. E é o que a gente menos está, né? Então, as práticas espirituais que não te levam para o presente, que não te levam para estar aqui agora consciente, talvez não sejam... Né? Talvez você precise repensar se é isso mesmo que você quer. Mas aí é no caminho de cada um, né? É muito interessante, né? Sair do automático, né? E estar no tempo presente, vendo, ok, como que está o corpo, como que está a minha consciência, como que está... Acolher os pensamentos, mas não deixar que os pensamentos te levem sem essa conexão, né? Sim. O nosso trabalho é trazer para a conexão. Trazer para cá. Isso. E é engraçado que às vezes eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, então toma um banho assim, com a luz desligada, a pessoa, como assim? Isso é prática espiritual, porque agora você vai tirar a sua visão, que é o que você tenta racionalizar o mundo, para você começar a no sentir. Então, percebe que seu corpo tem textura, percebe que seu corpo tem diâmetro, né? Percebe que seu corpo tem as coisas, né, no banheiro, tem cheiros, tem vibração. Então, isso vai fazendo com que a pessoa saia desse automático criado pela visão e perceba as vibrações, né, ligadas a isso. Então, é muito engraçado quando eu dou esse exercício para as pessoas que elas ficam, nossa, Marta, que exercício estranho. Mas depois que elas fazem, eu falo, uau, eu não tinha percebido, né? Porque a gente não percebe hoje nem mais a dimensão do nosso corpo, a textura, né? Porque às vezes a gente vai envelhecendo, a pele muda de textura. E a nossa racionalidade cria a realidade conforme ela aprendeu, e não como está agora. Então, estar no presente também é ter essa percepção que as coisas não são exatamente como eu racionalizei na minha visão. E às vezes na minha visão ela dá uma racionalizada, né? Então ela arruma a realidade conforme a minha racionalização, né? Então é muito louco. E aí você vai limpando isso para você trazer para o presente. Sim, é muito interessante. Eu fiz uma vivência uma vez que vendando os olhos, né? E antes eu tinha dado chocolate soufflé. Dei tal, antes de vendar. Ok, então comeram, tal, sabiam que era soufflé, tal. Daí fiz toda a vivência, né? Trazer para o tempo presente, saber essa textura e tudo mais. E aí, com os olhos fechados, eu dei o mesmo chocolate. Ninguém falou que era o mesmo chocolate. Muda até o paladar, né? Muda o paladar. Fala, nossa, onde você comprou esse chocolate? É suíço, não é possível. Eu, E mostrei qual era. Elas, não é possível que é o mesmo chocolate. Todos ficaram impressionados. E olha só, né? Trazer para o tempo presente. Então a gente já perde até isso. Perde. Na compulsão alimentar é isso, né? Você dá um macarrão e dá um arroz. Ela não sabe a diferença entre o macarrão e o arroz, né? Aí você fala, mas qual que é o paladar do macarrão? Qual que é o paladar do arroz? A pessoa não tem nem ideia. Pega lá naquele Big Mac, você vai comer e fala, nossa, o que tem aqui dentro? É uma mistura de tanta coisa, você não sabe nem o que é. É verdade. Então, imagina, se a gente perde isso, como é que a gente está no tempo presente? O tempo presente é primordial, não tem jeito. Quais os resultados ou transformações você já testemunhou em indivíduos que incorporaram a cura energética em sua vida profissional? Você tem um monte de testemunhos. Bom, eu acho que uma que eu gosto bastante, que até ela já fez, né, sua paciente, que ela já fez outros podcasts falando sobre isso, que é a Nenê Sintra, né, a Mazé. Então, quanto mais elas foram descobrindo quem elas eram, foi dando um prazer para elas de fazer tudo aquilo que elas não se permitiam fazer, porque a racional que elas tinham projetado e tinham aprendido dizia que elas não podiam fazer.
Agora, falando assim desse jeito, parece muito fácil, né? Ah, Marta, mas é tão simples. Então, depende. Se você aprendeu numa dimensão, desde que você nasce, que você não pode, você nem vai cogitar em fazer. Né? Então, é uma desconstrução que você trabalha, por exemplo, de 50 anos de uma pessoa, não é pouca coisa. Né? Mas você vê que quando ela consegue desconstruir e ela entende aquela centelhinha, né, que a gente fala que é a nossa alma, e ela começa a pulsar e falar, eu quero isso, mas isso não pode? Isso não pode? Pode. Então, e aí você vê a pessoa trazendo isso, e quando ela traz com tanta alegria, com tanta força, com tanta criatividade, você fala, cara, é isso. Então elas são cantoras, mas elas tinham muita dificuldade de fazer alguns projetos, né, pessoais e tal. Então, quanto mais você vê elas trazendo a criatividade delas para fora e saindo dessas questões de crenças, você vê que é incrível como elas se sentem livres para criar. E, na verdade, é isso que eu falo do ser humano, não sei quanto ponto zero, que mas de um ser humano que ele tem essa leveza, ele sabe quem ele é, e ele tem essa leveza e essa abertura para poder fazer essa criação. E eu vejo muitos poucos seres humanos, pessoas, que conseguem chegar nesse ponto. E para mim é uma grande alegria quando eu vejo que a pessoa, com o trabalho energético, mas muito com ela mesma, ela consegue chegar nesse lugar, né? Então, eu falo que eu sou uma facilitadora, porque o restante cada um vai ter que fazer. De novo, não é mágica, né? Mas é um trabalho muito profundo ali de recuperar partes perdidas. Então, às vezes você na infância, você entendeu que você tinha que cortar essa sua parte, e a gente vai buscar onde que está essa parte para trazer de volta, para falar, não é que pode mesmo? A única coisa que vai ser mais difícil, por exemplo, se você quiser ser ginasta olímpica, aí é mais complicado. Mas, por exemplo, nessa parte de autoexpressão, você vai encontrando, vai realmente abrindo caminhos para você. E porque realmente você entende que isso é uma questão de alma. Então, tem esses casos, né? E tem casos, por exemplo, de muita gente que vai acabar sentindo que vai para fora. Então, tem muita gente que depois ela fica atendendo no exterior porque quero ir, aí a gente vai ajudando a pessoa a fazer o sonho dela e tal. Então, elas estão em outro país. Mas isso porque é delas, não é porque sou eu. Né? Então, por isso que eu falo que é difícil você falar, ai, Marta, quer dizer que se eu passar com você, eu vou morar nos Estados Unidos? Não sei. Entendeu? Então é muito difícil. Mas eu dou apoio para aquilo que está dentro da sua alma. E que fala assim, então, eu vim expressar isso nessa vida, não estou conseguindo. Aí estamos no caminho onde a gente pode ajudar. Né? Ir descobrindo qual a sua essência na verdade, né? Isso. É muito interessante isso. É uma coisa que quando desperta, você fala, gente, estou conectada com Deus. Isso. Né? E isso é muito interessante. Eu sou suspeita para falar, que ver o depoimento até. Mas que as meninas, que são lindas, elas fizeram todo um trabalho de fora para dentro e de dentro para fora, né? Então elas também trabalham tudo isso com enfrentamento, porque tem luz e sombras, né? Sim. E vão enfrentando tudo isso. Então é possível, né, dentro de uma empresa, você fazer isso também, fazer esse trabalho interno, não de repente na equipe, mas fazer individualmente, que isso vai até projetando para a equipe, né? Sim, no geral, tanto que eu falo que Feng Shui não dá para fazer para o funcionário, porque não faz muito sentido. Sim. Mas quando a gente olha para o corpo das decisões, do caminho que vai ser tomado, se aquilo realmente está ligado ao objetivo que você quer de fato para a tua empresa, né? E aí aquilo que eu falo, além dos objetivos físicos, materiais, né, de sobrevivência, de dinheiro, de vendas, mas também objetivos mais sutis, né? Então, o que você quer fazer atuando com essa empresa desse jeito?
qual o seu objetivo e impacto em sociedade, como que a gente pode melhorar isso, né? Então a gente consegue chegar em pontos aí muito bacanas de transformação. Muito legal. Quais são as suas principais inspirações e motivações para seguir nessa jornada de práticas terapêuticas e espirituais? Minhas motivações. É interessante, eu sou curiosa. Eu sou muito curiosa, né? Então, quando alguém fala alguma coisa e aquilo toca no meu coração, eu falo, por que tocou? Né? O que tem ali que parece interessante? E eu também sou bastante... Eu não gosto de ter respostas quadradas. Então, assim, Marta, você nasceu para ser assim, você vai ser assim, sempre Gabriela. Tipo, não. Se alguém me fala isso, eu saio correndo, porque eu acredito muito na nossa capacidade de transformação. Então, eu sempre busco pessoas que têm essa visão de serem transformadores, de trazer ferramentas transformadoras, ferramentas que fazem você enxergar além do que você está enxergando agora, né? E para mim é muito legal porque eu sempre odiei ficar numa caixinha, né? Então, até por ter nascido em família oriental, eu sempre tive a minha caixinha oriental ali, né? Desorientada, sempre dizer assim, amém, amém, amém. E eu falei, não, peraí, mas a gente pode melhorar um pouco isso. E aí foi a hora que eu comecei a buscar mesmo, né? Então, foi estudar, fui meditar, fui buscar grupos. E aí, de tudo que eu fiz até hoje, algumas coisas eu tenho focado mais, mas tudo que eu vivi, né, dentro dos processos ali, eles ajudaram a chegar até aqui. Então, para mim, eu entendo que ainda existem mais coisas, mas eu gosto de estar no presente agora, né? Então, eu só fico assim, ok, estou aqui, qual que é o meu qual que eu preciso fazer agora? Né? Senão é aquela coisa, ai meu Deus, não, amanhã eu já tenho que estar bilionária. E eu não sei lá se é para ser bilionária. Vai saber, né? Então, é engraçado, porque em 2014, quando eu encerrei mesmo as atividades nas empresas, eu não tinha certeza do que ia acontecer. E eu só virei para meu marido e falei, bom, agora eu tô naquela situação, né? Se eu vou para cá, eu vou ter que ir para cá. Se eu vou para cá, eu tenho que ir para cá. Não dava mais para andar com as duas canoas. Eu já tava fazendo espacate igual aquela propaganda, né, do Van Damme. Eu vou morrer, não vai dar certo. Sim. Aí meu marido falou, olha, então arrisca. Se não der, você volta. Tá bom, vamos lá. E aí nisso foi que eu conheci o xamanismo, foi que eu conheci o grupo do xamanismo do Cambará, né, que hoje já não é mais Cambará, a gente fez tanta mudança lá que eles já estão mudando de outro jeito. Conheci todo esse grupo do Portal Estelar, conheci o grupo lá do México, da Lili Wong, conheci os dragões. Você pergunta pra mim, eu sabia de tudo isso? Não, e continuo não sabendo. Então, por exemplo, esse ano eu fui fazer uma formação no México. E eu fui porque eu queria ir, né? Não sabia exatamente o que ia acontecer. Daí daqui a pouco ela falou assim, não, acho que você está pronta para fazer o curso. Eu, como assim? Então, você vai fazer o primeiro curso de facilitadores esse ano. Mas não estava na minha programação. Falei, boa sorte. Aí eu assim, ok, vamos lá. Então é assim, né? Sim, muito bom, muito bom. Sabemos que cada pessoa é única. Como você personaliza suas terapias para atender às necessidades individuais dos seus clientes. A gente já falou dos protocolos, né, que a gente não segue, mas e como que você personaliza? Às vezes a pessoa vem até com a mesmo diagnóstico, vamos falar assim, né, entre aspas. E a personalização começa no mapa astrológico, né, porque nenhum mapa é igual ao outro. Então, a partir dali, dependendo da capacidade de absorção, da capacidade de
entender aquela situação naquele momento, a gente vai por uma abordagem, ou vai por outra abordagem, né? Ou vai mais para o corpo, ou vai mais para a mente, ou vai... E principalmente ajudando a pessoa a entrar dentro de si, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque ela sempre tá ali, não, mas é fulano, mas esse cara, não, mas e você? E você, né? Então, acho que... E aí, por isso que fica pessoal, porque uma hora ela entra em si. Então, quando ela entra em si, ela encontra o caminho dela. Sim, joia. E, como a gente sempre pergunta aqui, pra você, claro, e 2024? Fogo no parquinho. Então, eu quero saber alguma coisa. Não é previsão, né? Assim, vai. Mas, sim, tem alguma diretriz, assim, que a gente pode usar, que a gente pode saber, que a gente pode até utilizar nas empresas. Esse ano do 7 na carta do tarô é o carro. Então, né, eu sempre explico para as pessoas que a carta do tarô do carro é bem genial. Porque são 2 cavalos na frente, um olhando para cá, um para cá. E a pessoa que tá, né, o cavaleiro tá assim, tipo, olhando pro outro lado. Então, o que ele está explicando? Se você não equilibra o seu corpo emocional, o seu corpo físico, fazendo eles olharem para o mesmo caminho, e você não olhar para que caminho o seu corpo emocional está indo, você não chega em lugar nenhum. Só que a hora que você consegue fazer seu corpo físico, emocional, mental, ir para o lugar que a sua alma gostaria de chegar, aí você vai longe. Então, esse, teoricamente, era o objetivo desse ano. Então, se você não conseguiu fazer até o fim do ano, boa sorte, fazer o seu cavalinho andar um pouco mais rápido. Ano que vem é 8. 8 é a carta da justiça. Então, o 8, ele trabalha esse equilíbrio entre o espiritual e o material e cada vez mais corporificar o que é você ali no plano espiritual para o seu plano físico. E aí você começar realmente a realizar os seus objetivos de alma. Então, por isso que talvez muita gente comece a se questionar e falar assim, pera, será que eu nasci só para ficar trabalhando? Né? As pessoas começam a se questionar nessas coisas, exatamente por isso. Então, ano que vem você vai começar a questionar muito sobre essas coisas e pôr na balança, né, a justiça. Então, aí vai ser a hora que ou tudo que você correu no ano 7 vai trazer o equilíbrio e a prosperidade no 8, ou você vai ter que pôr tudo na balança para refazer tudo no 9. Então, vai ser o desafio. Então, preparem-se. Temos trabalho aí pela frente. Muito trabalho. E direção. E direção. Corpo emocional, corpo físico, vamos lá, pra lá. Então, já sugiro que vocês, dentro da empresa ou fora, pensem bem. E dica, hein? Dica primorosa. Que tal vocês trabalharem corpo físico, mental, emocional e energético, junto com energético, emocional, mental e físico? Acho que vai ser fantástico e acredito que a sua empresa vai fazer aquele boom. Sim, né? E chegar em um objetivo, né? Justamente. Direcionado, né? Não assim. Porque, gente, até os pés, quando eles estão virados, tá mostrando que você tá com direções diferentes. Então, a gente precisa ajustar tudo isso também. Martinha, aonde eu te encontro? Onde as pessoas te encontram para saber mais de você, para tratar com você? Enfim, tem cursos, eu sei que tem um monte de coisa aí pela frente. Bom, vamos lá. No meu WhatsApp, quem atende é a Geisa, mas é o 11 96767 4841. E no nosso Instagram, o @Hathor, não é rato, é Hathor. Com H? É com H. Hathor, Hathor, _ Espaco. Não, é Hathor, Espaco. Lá tem todos os vídeos, né? Tem algumas meditações que eu faço, tem umas lives, umas leituras, né? Então você pode dar uma olhada. E também, se você quiser fazer parte de algum curso, agora a gente vai ter o curso dos dragões, Energia dos Dragões, dia 16 e 17.
setembro, ainda tem vaga. No dia 12, 13, 14 e 15 a gente vai fazer a facilitação do corpo cósmico TTA, que enfim, esse é o que eu falei, não estava programado, mas agora está. E de dezembro a gente vai ter o curso do Reiki Xamânico Estelar 1, também dia 15 ou 16 de dezembro. E a gente termina o ano. Ó, já do carrinho. Do carrinho. Do mesmo lado, né? Olhando na Exatamente. mesma direção. Martinha, muita Gratidão. gratidão por mais um Criando com você. É sempre muito, muito especial. A gente aprende um monte. Eu tenho certeza que terão muitas curtidas, serão muito compartilhadas. As pessoas vão sim se interessar, porque é imperdível, né, gente? Então, se você gostou, compartilha, curte. Comente, é claro. E se precisar, mais um inbox aqui pra gente. O meu é @salmacosso e a Marta na Rator. E não perca essa oportunidade, hein, gente? Um grande beijo e até a próxima Criando Conexões. Gratidão.